Eu trago a vocês uma exposição, mas muito interessante a respeito de lei e justiça e como que isso, só esses dois, né, vão produzir derivações, vão se associar e produzir um Estado. Mas o objetivo final vai ser entender a estranha quebra de equilíbrio entre os três poderes no Brasil desse século XXI. Tá? Vamos começar aqui com a balança tradicional da lei e da justiça, unidas aqui por uma bolinha. Né? Para propósitos de desenho apenas? Não. Tudo aqui é simbólico e conceitual, né? Fortemente conceitual, e nós vamos achar se entre as coisas existem instituições ou existem pessoas. Quem que é esta bolinha? É o processo. O processo. As relações entre lei e justiça, aplicação da lei para se fazer justiça, ela deve ser como uma entrevista. Na entrevista, o mais importante é o entrevistado. Só que no Brasil, né, geralmente ocorre em nações subdesenvolvidas, ocorre dos agentes, né, começarem a querer ganhar mais importância. Vocês diriam, não, e onde está o juiz? O juiz está no processo. Nós temos os códigos de processo no Brasil, né? Penal, civil e outros específicos, eleitoral, por exemplo, né? Que eles chamam de leis extravagantes, né? Porque são muito específicas, mas pessoas não devem influir nos processos, até na indústria, nas empresas, o processo, uma vez estabelecido, né, supervisionado, ele deve ser o senhor da coisa. E aí vocês percebem o primeiro desvio, né? Os processos quererem gerarem protagonistas e os protagonistas tomarem conta dos processos. Bem, mas não existe só lei e justiça, não. Como que é o correto serviço, equilíbrio entre as duas? Não é só entre as duas, porque a lei e a justiça devem ter, né, devem promover também, devem respeitar a ordem. Então, elas promovem e respeitam a ordem, lei e justiça. Lei e justiça respeitam e promovem a ordem. Essa aqui é a abordagem mais progressista que vocês vão ver a respeito desse assunto, tá? Já coloco de uma vez, porque nós não temos lei e justiça compatível com o século XXI, tá? Bem, mas só existe lei e justiça respeitando e promovendo a ordem, né? Temos esse equilíbrio de três aqui, só três? Não, tá? Porque a lei e a justiça, eles têm que, eles respeitam e promovem a ordem, tá? E também a liberdade. Houve a ordem, e esta ordem deve respeitar
a liberdade. Liberdade dentro da pena, tá? Instituída pela lei, com a correta justiça, né? Colaborando com a ordem, né? E assim deve ser a liberdade, tá? A liberdade não pode ferir a ordem, a liberdade que se dá a um indivíduo, né, que cometeu um crime, que cometeu um delito, né, esta sua liberdade não pode gerar desordem, ou seja, isso diz respeito à impunidade, tá? Liberdade sem impunidade. Tá certo? Isso aqui deve ser um sistema confiável, né? Que evite a impunidade. O equilíbrio dos quatro é complexo mesmo, mas só isso aqui não basta, não. Estamos no século XXI e eu acho que a lei, né, e a sua aplicação pela justiça, né, estão muito coloniais, né, estão vulneráveis à parcialidade, tá? A gente tem que colocar neste modelo a economia. E o que é esta economia? Isso aí está relacionado aos grandes crimes, né? Aí não é delitos nem contravenções, do populacho, coisa simples, não. A economia, nós vimos ela ser agredida, né? Aí pelos crimes de colarinho branco, né? Então, a economia tem que entrar neste equilíbrio. Nós já temos as ferramentas, nós já temos a cabeça suficientemente desenvolvida, uma quantidade de cases aí, uma jurisprudência farta para agora reescrever a lei, os códigos, respeitando a economia, não apenas colocando os cálculos das multas de ressarcimento, né? Mas substituindo algumas penas por punição pecuniária. Não, 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 não. Nós temos que olhar, né, se determinados crimes que estão no topo aí da cadeia alimentar, se eles afetam a nossa economia, grandes roubos e corrupção. Tá? Vou ser bem claro, né? Aqui é para contemplar isso. Bem, além disso, né, nós temos, né, aqui colocamos a liberdade, né? E também temos que colocar agora, já que colocamos a economia, essa economia tem uma regulação que tem os seus limites e suas metas. Teríamos aí fazendo parte desse papel regulador, né? Os tribunais de conta, aliás, papel fiscalizador. E na regulação propriamente dita, nós teríamos o Ministério da Economia, correto? Então, os tribunais de contas são os auditores, mas fazem parte dessa regulação. O Ministério da Fazenda faz parte dessa regulação porque ele estabelece limites e metas, né? Poderíamos, então, colocar aqui, explicitar o que? A auditagem, correto? Porque
além de estabelecer limites e metas, precisamos ver se elas estão sendo, né, obedecidas. E isso através de auditoria. Vocês estão vendo que a partir do sistema legal, nós estamos escrevendo, né, compondo a estrutura de um Estado. E isso é o correto, porque aqui olha o título desses slides, se vocês bem repararam, ó, parâmetros sadios de uma nação, tá? Então, a partir da lei, da justiça e suas derivações, porque estamos mexendo com os crimes cometidos pelos homens, né? Do homem, né? Da necessidade da vida do homem, nasceu o Estado. Correto? Então, nós vamos evoluir esse modelo para ver agentes e outros fatores. Prosseguindo com o nosso modelo, nós vamos entrar nas partes mais complexas e eu pediria toda a atenção de vocês. Aqui no processo, tá? Que vocês viram aqui está o cerne regulador do indivíduo, né? Recompensador, né? E punidor dele. Está o processo sujeito a uma legislação. Tá certo? Então, aqui nós temos lei representando cada um dos artigos relacionados àquele caso em especial. E na legislação está a previsão de todos os casos que podem acontecer, tá? E aqui a legislação também se refere ao elo da economia com as suas regras, né? Que impõem os limites, né? Colocam as metas e também regulam o processo de auditoria, tá certo? Então, praticamente, nós estamos aí vendo os poderes da República sem os protagonistas. Estamos vendo a regra sem pessoas agindo, tá certo? Para encontrar o modelo real e ver as anomalias, tá certo? Por enquanto está puramente conceitual, puro, isento de anomalias, tá? Sem os protagonistas que às vezes mancham, né, um modelo que está perfeito. Então, vamos para mais este passo. Este é um pouco mais difícil de se compreender, né? Nós temos aqui a legislação ligada aos aspectos que já vimos aqui, tá? O que entrou agora? A economia, ela tem que estar submetida a um plano, tá certo? Os planos econômicos. Você não pode ter uma coisa solta. Todo mundo tem que aplicar uma tendência, senão a economia vira uma desordem, tá? Você precisa estabelecer muito bem o seu conceito, e o homem vem procurando esses conceitos exaustivamente, tá? E neste plano, né, em que você tem a economia, você vai dar, né, manutenção, né, e construir novas infraestruturas, tá certo? Para manter a economia, tá? Ela que dá a saúde, né, a este modelo. Você precisa de dinheiro para manter qualquer sistema conceitual, tá? Você precisa ter valores, precisa ter uma espécie de
riqueza, você precisa ter insumo, tá? Então é isso que representa a economia. Só que esse modelo humano aqui, ó, o virado para o propósito humano, a gente consegue facilmente detectar o que é a infraestrutura dele, né? São as estradas, né? São as fábricas, são os comércios, tudo isso, né? Da a infraestrutura, tá? A tecnologia, etc e tal. Porque nenhum modelo pode ficar estacionário, ele tem que estar sempre crescendo. Não existe nada que se mantém. Quando você diz que uma coisa está se mantendo, ela está realmente caindo, ela está se degradando. Você precisa ter todos os modelos sempre crescendo, tá certo? Isso é que é a real manutenção, é o crescimento, tá bom? Então eu espero que esse modelo tenha satisfeito os princípios básicos que vocês precisam para entender a justiça, né? A economia e poderes. Nós vimos os poderes aqui manifestos puramente conceituais, o poder judiciário, o poder legislativo. Vejam a importância do poder legislativo, tá? As leis, né? O código total de leis, ó, porque ele vai lá e ele regula, né? Regula a economia, tá? Provoca o crescimento. E aqui, ó, está o poder executivo, tá? O poder legislativo ele não reside no nó. Ele vem cá e se manifesta em todos os nós. Ele é o poder mais importante. Por isso que fala assim, o importante não é o presidente que você elege, são os deputados e senadores, aqueles que vão fazer a lei. E se este poder não cumpre o seu papel, veja só, ele sustenta todas essas bolinhas aí do modelo, que eu já dei o significado de cada uma. Veja a importância do poder legislativo. Se o poder legislativo dormir, né, nós temos um país que vai desabar, né? Espero que vocês estejam compreendendo aí a mensagem, tá? Então eu descrevi para vocês de uma outra forma, né? Simbólica é o que é o Estado, quais são os parâmetros sadios dessa nação aí conceitual, tá? Então, muito obrigado pela atenção de você.